nada para ler. Lembrei agora. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui, não só para encerrar o ano das nossas lives, das nossas palestras, né, desse momento que nós unimos os esforços do Grupo Espírita Casa de Tiago e do Grupo Espírita Jesus e Maria, e tem sido muito bom, né, Renan, a gente fazer isso, e também comemorar aí a última palestra de comemoração do aniversário de 7 anos da nossa casa. E a gente sai das comemorações do aniversário do GECAT e entraremos em janeiro nas comemorações do aniversário do Jesus e Maria, né, Renan? Que fala aí com o pessoal, né? Dá seu boa noite e fala sobre isso para a gente. Boa noite a todos, mais uma vez um privilégio estar aqui compartilhando com vocês a nossa última live do ano de 2020, né? Na nossa fusão temporária entre Jesus e Maria e GECAT durante os nossos encontros de segunda. E, como a Andréia colocou, a gente está fechando com muita alegria as comemorações do aniversário do GECAT, mas o GECAT fez 7 anos, não é isso, Andréia? Foi. No mês que vem, nós comemoraremos os 89 anos do Grupo Espírita Jesus e Maria. Então, faremos nos mesmos moldes. Será o mês inteiro com palestras comemorativas, desde a primeira palestra até a última, com convidados, com pessoas que estarão aqui com a gente, compartilhando momentos muito especiais. Então, meus irmãos, a gente vai chamar agora o nosso convidado, nosso querido Jamiro. Você não vai aguentar, Jamiro. Agora, além da jamiroterapia, vem aqui, Jamirinho, que está com a gente, participando dessas lives, né? O Jamiro quebrou o paradigma das lives e o Jamiro participa agora de um monte de live. Agora, Jamiro, além da jamiroterapia, eu acabei de ver aqui que tem um adjetivo novo. Você tem as jamiretes. Pessoal, jamiretes já apostos. Quanta bondade. Quanta bondade, quanto carinho desse pessoal, viu? Eu agradeço muito a todos vocês. Eu agradeço. É muito bom estar aqui com você, Jamiro, com o Renan e com essa turma toda aqui. Muita gente já do Grupo Espírita Jesus e Maria, do GEAL, a Lourdes, o Marquinho, a Ana, a turma do GECAT também, a Goia, que era a nossa companheira lá do GIC, do Grupo Espírita Irmã Catarina, muita gente querida e amiga dessas casas espíritas e do movimento espírita de Petrópolis, né? Porque a gente aproveita esse momento que nós estamos unindo os esforços, unindo as vibrações das nossas casas e também participando no terceiro Conselho Espírita de Unificação, que está nos proporcionando, né, divulgar, apresentar a live nas 3 plataformas, nos 3 canais, e mais 2, né, Renan? É o do YouTube do Jesus, Facebook do Jesus Maria, Facebook do Terceiro Seu, YouTube do GECAT, YouTube do Terceiro Seu também, né? No momento de Julião. Então, nós estamos aqui ampliando as possibilidades, não só de divulgar a doutrina, mas de trazer, principalmente, a mensagem consoladora de Jesus. Então, eu vou passar a palavra para o Renan, para ele ler a página de abertura, depois eu vou fazer a prece e a gente vai iniciar a nossa reflexão da noite, que hoje nós vamos estar nós 3 aqui para refletir junto com o Jamiro sobre o tema de hoje. Eu separei aqui uma mensagem, na verdade eu não separei, eu abri ao acaso uma mensagem do livro Minutos de Luz, que é do Pastorino, e caiu na mensagem intitulada Semeadores. Interessante nós falarmos de Jesus hoje, e a página Semeadores, o que estamos fazendo por aqui. Vamos ler, então, a nossa mensagem. As sementes da parábola do Cristo
quando se refere ao semeador das palavras, guarda excelente ensinamento. Vendo o seu simbolismo sob diferente prisma, podemos dizer que todos nós somos semeadores. Semeamos paz ou conflitos, alegria ou tristeza. Ninguém pense estar no direito de espalhar semente maléfica no caminho dos outros. Os outros, bem como nós mesmos, colhemos sempre os frutos da própria sementeira. Semeamos o mal ou o bem em nossa própria área, construindo o destino que nos trará justamente o resultado das nossas atitudes. Garantir um futuro de felicidade significa saber espalhar hoje as sementes da alegria. Então, com essa leitura, nós vamos fazer nossa prece, vamos elevar os pensamentos a Jesus, esse amigo incondicional de nossas horas, que está a todo instante nos inspirando, nos envolvendo, nos orientando com uma bússola que nunca nos faz perder a direção, desde que estejamos atentos, com olhos fixos, focados, confiantes. Se assim estivermos, com a inspiração amorosa do nosso Mestre querido, nunca perderemos a nossa direção. E assim, rogando a Ti, Jesus, a nossa bondosa Maria Angélica, a Maria, Maria Santíssima Mãe de Jesus, e a todos os amorosos benfeitores, mentores e protetores de nossas casas, de Jamiro, que possamos nessa noite refletir sobre essa mensagem de bom ânimo, de esperança, que é o Evangelho de Jesus, que é Jesus em sua figura excelsa e amorosa. E assim, pedimos permissão ao mundo maior para iniciarmos as reflexões dessa noite. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, trazendo aí uma inspiração que tivemos, dividimos com o Jamiro, e nós também já dividi com o Renan, nós vamos começar a nossa reflexão de hoje com um poema de Casimiro Cunha. Eu não vou ler, mas eu vou colocar o poema declamado pelo Haroldo Dutra Dias. Então, a gente vai colocar o vídeo com a voz do Haroldo e uma imagem bacana, e vocês prestem atenção no poema para depois a gente poder refletir. O poema é Carta ao Ano Bom, de Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier, e está no livro Cartas do Evangelho. Eu vou fechar aqui o nosso microfone, tá? Para colocar o vídeo. Carta de Ano Bom, Casimiro Cunha. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessa de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz de alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Sê na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz,
pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueças deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe, no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Então, assim, a gente vai começar as nossas reflexões, que o tema é Jesus, a sublime esperança, nossa sublime esperança. Jamiro, pode começar, porque nós aguardamos muito essa carta de Ano Bom e as suas reflexões. Boa noite, Andréia, Renan, aos grupos unidos nessa noite, a todos os amigos tão carinhosos que nos acompanham em várias cidades, em várias partes do país. Então, o nosso boa noite, a nossa gratidão pelo convite e refletir nesse tema, esperança e Jesus, ou Jesus e a esperança. Porque, na verdade, foi por esperança no homem, na humanidade, que Jesus veio à Terra. Por essa esperança que espera no seu tempo, né? Porque uma esperança desesperadora, ela não é a esperança com Jesus. A esperança com Jesus é aquela que sabe que cada coisa tem o seu tempo. Muito embora muitas coisas a gente faz o próprio tempo, cabe a nós fazer. Então, a esperança com Jesus é aquela esperança que acalma, que confia, que sabe que o amanhã vai ser melhor. Então, é muito bom falar da esperança. Outro dia, uma amiga falou que tinha feito uma palestra e que citou a esperança. Eu achei muito bonito, porque a esperança ela deve prevalecer no nosso coração. E eu falei com ela, Janaína, mas que coisa mais linda falar de esperança no Natal, não é? Que coisa mais linda. E falar do ano novo de esperança também é maravilhoso. E ontem você me envia aquelas reflexões, né? O que você acha de falar de esperança? Eu falei, poxa, que coisa mais linda. Vamos sim falar de esperança, porque Jesus é, sem dúvida nenhuma, a sublime esperança da humanidade, de todos nós, né? Então, é muito oportuno esperar o ano que vai se iniciar com Jesus, essa esperança sublime, não é? Então, eu agradeço muito, viu, por essa oportunidade.
Jamiro e Renan, ontem, né, quando eu conversava com o Jamiro, eu falei, vamos falar sobre esperança, né? Mas a esperança, eu lembro muito do Mário Sérgio Cortella, quando ele fala sobre esperança, que ele fala que é a esperança que a gente precisa ter, e eu acho que talvez seja essa a esperança que Jesus nos traz. Não é a esperança da espera passiva, é a esperança do verbo esperançar, daquele que busca, daquele que vai buscar algo, né? Que vai em busca dos seus objetivos, da esperança ativa. E eu lembrei de Jesus. E ontem, né, Jamiro, enquanto a gente conversava, eu falei assim, Jamiro, estou fazendo uma palestra. Eu escrevi para o Jamiro, eu já estou escrevendo uma palestra aqui. Porque eu lembrei que a esperança com Jesus, e eu quero jogar essa bola aí para o Jamiro e para o Renan, que a esperança com Jesus, quando ele nos trouxe a mensagem de esperança, né, a sua boa nova, a sua boa notícia, o seu evangelho, ele não trouxe um evangelho apenas resignado, uma notícia que esperássemos, como ele disse para nós, meu reino não é desse mundo, e no poema de Casimiro Cunha ele fala isso, meu reino não é desse mundo, mas me dá trabalho, Senhor. Eu preciso de trabalho para entrar nesse mundo. Eu preciso trabalhar, e a gente precisa trabalhar o quê? As nossas imperfeições. A gente precisa trabalhar pelo pão de cada dia. A gente precisa trabalhar para cuidar do nosso próximo. Então, a esperança que Jesus nos traz, como ele viveu, é esperançativa. Ele também não veio e ficou aqui pregando para nós e não fez nada. Ele mesmo não descuidou do trabalho do pão de cada dia. Porque ele trabalhou na humilde carpintaria do seu pai. Ele andou, ele pescou, ele falou, ele provavelmente trabalhou com as próprias mãos para se alimentar, ajudando os apóstolos. Ele lavou os pés dos apóstolos, como ele disse. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E eu acho que essa é a grande mensagem de Jesus. Não é a gente esperar a esperança de que as soluções vão cair do céu, as soluções vão chegar até nós. Não. Nós temos que ir em busca dessas soluções, como ele nos mostrou, né? Esse caminho. Ele percorreu esse caminho por nós. Né? Fala um pouquinho sobre isso aí, Jamiro. E Renan. A esperança com Cristo é essa esperança ativa, alegre e sem desesperar no tempo. Ou seja, sabendo que nós precisamos do tempo para melhorar, para alcançar objetivos. Não é? Então, ele principalmente sabe que nós estamos numa grande faculdade, mas que estamos no pré-primário ainda. Nós estamos na educação infantil. E ele não vai exigir com que a gente dê saltos e que amanhã estejamos no ensino fundamental, no 6º, no 7º ano. Porque a nossa esperança com Jesus é essa, de trabalhar com alegria, vencendo cada etapa, sem o desespero de querer resultados antes da hora. É aquela esperança que o Renan abriu a nossa noite de semear, mas de não ficar gritando que a semente germine e que cresça e que dê frutos antes da hora. Não adianta a gente semear e ficar gritando, cresça, planta, cresça que eu preciso dos frutos. Não. É saber semear, confiar, esperar que o fruto vai surgir, mas no tempo certo.
Então, por que você também escolheu esse tema de encerramento do ano e começo do outro falando de esperança? Porque também até no calendário humano, o mês de janeiro surge como esperança. Porque o mês de janeiro, ele foi inspirado no deus romano, Jano. Esse deus romano, ele é representado por duas portas ou por duas faces. Quando representa o mês Janos, que inspirou janeiro, foi colocado duas faces, uma sobreposta, uma que olha para o futuro, outra que olha para o passado. Olha que coisa interessante. A face que olha para o passado ela é representada até com barba, como se fosse um homem idoso. E a face que olha para o futuro é de um jovem, imberbe. Então, vejamos que até começar o ano no mês de janeiro representa essas duas faces, uma que olha para o passado, outra que olha para o futuro. E se olharmos o mês de janeiro, ou o deus Janus, que também é representado por duas portas, uma que sai, outra que entra, ou seja, é o passado e o futuro, porque Jano representa o Deus dos começos, o Deus das decisões, dos princípios, do novo, do que eu posso fazer de mudanças. Então, por isso que janeiro representa tudo isso para nós, não só espiritualmente. Veja como o homem foi inspirado, né? E representou esse mês através desse Deus romano, trazendo para nós recomeça. Não importa se o ano que passou houve tropeços, quedas, fracassos, vitórias e tudo, não importa. Então, cabe a nós iniciar esse mês de janeiro lembrando realmente esse Deus romano, ou essa porta, ou essas faces que nos evoca, que nos convida. Olha o novo surgindo. Olha a oportunidade que surge para fazer o que até, às vezes, a gente tenha programado fazer no ano passado e não conseguiu. Às vezes, principalmente nós que tivemos esse ano atípico, totalmente inesperado, em que muitos projetos foram obrigatoriamente alterados, o novo ano nos oportuna a volta a esses projetos, a esses sonhos. Então, por isso que a esperança, ela sempre se renova com Jesus. Por isso que é importante falarmos de esperança com Jesus. Porque o mundo diz, a esperança é a última que morre. Com Jesus ela não morre. Não. Com Jesus ela não morre. A esperança com Jesus, ela pode representar essa outra porta, que uma porta se fechou, tá certo? Mas uma nova porta se abre. Com Jesus não há ponto final. Com Jesus não há o fracasso que nos diz, basta, acabou. Não. Com Jesus sempre haverá um recomeço, uma nova face, um novo olhar,
um novo princípio, novas oportunidades. Então, por isso que é bom a gente falar dessa esperança com Jesus e iniciar o ano com Ele e com essa esperança, né? Sem dúvida. E que momento oportuno para falar de esperança, né? Não há momento mais oportuno para isso. Alguns amigos estão relatando aqui que a internet lá na localidade onde a nossa amiga mora está falhando, queda de luz, então provavelmente ela saiu por conta disso. Mas daqui a pouco ela estará de volta. A minha colaboração em relação ao que o nosso querido Jamiro estava falando está aí de volta. Eu fiquei sem luz, desculpa. Nos informaram, os nossos informantes já colocaram aqui para gente. Mas a minha colaboração, Jamiro, complementando isso que você estava falando, que a Andréia tinha proposto anteriormente, pegando essa necessidade absoluta de nós termos a esperança no dia a dia, buscando cada vez nos melhorarmos, para que a gente ajude também o progresso de todos como um todo, é de fundamental importância que a gente compreenda também as situações que nos aparecem na vida e que muitas vezes a gente não consegue perceber como oportunidades e que são, de fato, oportunidades. Hoje, a pandemia, esse contexto de pandemia, nos oportuniza aprender, nos oportuniza ter esperança em dias melhores. Por quê? Porque a gente sabe que se estivéssemos ociosos, esperando uma mudança, né? Uma melhoria em todo esse panorama. Desde o início, imaginem, começou aquele processo pandêmico no Brasil em março, todo mundo se reclusou dentro de casa, vamos esperar passar. Se todos estivessem parados, esperando passar, seria um caos muito maior do que o que a gente está vivendo. As pessoas estavam trabalhando, os cientistas estavam trabalhando, os agentes de saúde, médicos, enfermeiros, todas as pessoas trabalhando. Isso é a esperança ativa. A nossa esperança está neles hoje. E a nossa parte deve ser feita também na medida do possível. Se eu não sou um médico e não posso ajudar as pessoas num hospital, eu posso ajudar as pessoas evitando espalhar, evitando contagiar a doença. Enfim, são várias as situações que nós podemos agir para que a esperança se faça presente no nosso contexto. Exemplos de esperança ativa, nós temos inúmeros. O próprio Jesus, né, nos ensinou através do seu exemplo. Quantos outros nomes podemos citar aqui? Mahatma Gandhi, Madre Teresa, o próprio Chico Xavier. Quantos outros passaram por aqui através do seu trabalho incessante em prol da causa humana, do bem, da caridade, do amor ao próximo, deixaram esperança nos nossos corações. Então, essa esperança ativa, ela é fundamental. Andréia. Talvez a Andréia e o pessoal que perdeu aí o raciocínio, que eu estava dizendo sobre o Deus Jano. Viu? Sim, eu peguei uma parte disso, peguei uma boa parte disso. O que representa sempre o olhar para o futuro. Quando nosso Senhor traz a boa nova, o que é a boa nova? É uma boa notícia. E uma boa notícia não pode gerar tristeza. Ansiedade. Não é? Então, toda a mensagem de Jesus, e ele começa como a bem-aventuranças, é a página de maior esperança que a humanidade recebeu. É uma mensagem de amor e de que o consolo vai chegar, a dor vai passar,
a fome será saciada, a justiça um dia prevalecerá, não haverá infelizes e tristes. Enfim, mas aí nós poderemos perguntar, mas quando isso se dará, Senhor? Trabalhemos. Como nós falamos, mas vai demorar muito. O que importa? O que importa é isso, o tempo, sabe? Porque viajar também é maravilhoso. Viajar no tempo para que um dia alcancemos o objetivo também é fantástico. Então, quando ele traz as bem-aventuranças e convida, sede perfeitos, ele não está dizendo amanhã. Então, por isso que às vezes eu brinco nas minhas palavras, nas casas que bondosamente me recebem, esse negócio de reforma íntima urgente, sabe? Como se fosse algo... Se não fosse assim, não tem outro jeito. Ora, claro que há. A reforma nós estamos fazendo desde a época das cavernas. Estamos nos reformando a cada tempo, a cada existência, a cada século, que se renova. Então, o homem foi muito feliz quando ele dividiu o tempo. Meu Deus, que inspiração divina de dividir o tempo. Por quê? Quando a gente chega no final do ano, a gente faz as promessas, né? Adeus, ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, claro, nós precisamos dos recursos materiais, saúde para dar e vender. Então, quando a gente encerra o ano, a gente pensa, poxa, o ano que vem vai ser diferente. Com Jesus, eu vou errar menos, magoar menos, acertar mais, amar mais. Então, veja, se não pensemos no ano, pensemos no mês. Sabe o comerciante, quando fecha o mês, fala, esse mês foi difícil, mas o mês que vem vai ser melhor. Que coisa boa. Mas vamos diminuir na semana. Quando a gente chega na sexta-feira, fala, semana difícil, meu Deus, mas a semana que vem será melhor. Verdade. Então, reduzindo no dia, se o seu dia hoje foi difícil, amanhã será melhor. Então, como é bom essa divisa de tempo para que possibilite em nós o renascer da esperança. Porque a esperança, ela faz parte do nosso dia a dia. Eu nunca vi alguém se unir, vamos nos casar e vai ser aquele fracasso. Vamos ser infelizes. Ou então abrir um comércio e falar assim, olha, a gente vai abrir isso aqui, mas nós vamos à falência, hein? Quem é que inicia uma viagem dizendo vai dar tudo errado? Então, a esperança faz parte do nosso dia a dia, até sem percebermos. Não é? Sem percebermos. Uma amizade que se inicia, o amor que se inicia, um comércio que se inicia, o dia que começa, a semana, o mês, o ano. Então, tudo isso alimenta-nos quando temos o Cristo no coração, porque aí vem a esperança de melhorar. Quando os apóstolos estavam tristes pela morte do Cristo, ele volta, né? Porque a tristeza, tendes bom ânimo,
Regozijai-vos. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Regozijai-vos. Ou seja, vamos, agora compete a vocês. E a gente pode dizer, mas Senhor, sem o Senhor vai ser difícil. É claro que vai. Claro que vai. Mas a gente quer Jesus. Eu lembro quando nós perdemos o Chico, né? Ai, meu Deus. O Chico era o nosso escudo. O Chico respondia por nós. A pessoa falava mal né, do espiritismo, mas aí a pessoa fala, mas e o Chico? Não, não, não. O Chico, o Chico nos defende. Então, com Jesus perto, né, tem aquela história do Pedro, fantástico, fantástico, que na casa do caminho adentra uma mulher desesperada, toda em desalinho e em prantos, e o povo lá fora joga ela de volta, vamos apedrejá-la, porque pela lei, quando uma meretriz adentrava a algum lugar, se aquela pessoa a acolhesse, não poderia acontecer o apedrejamento, a invasão. Então, Pedro ali, no meio do povo, falando do evangelho, aquela mulher adentra, chorando em prantos, ajoelha diante dele e pede, acolhe-me, me acolhe. E ele olha para as mulheres que estão ali e ele pensa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, meu Deus? E a expectativa, porque se ele acolher uma meretriz dentro de uma casa, o que as mulheres vão dizer? E ele fica ali pensando, e ele começa a refletir, Senhor, né? Olha aí, ó. Se o senhor estivesse aqui, o senhor resolvia. Por que o senhor me deixou aqui? Se o senhor estivesse aqui, o senhor resolvia, pronto, estava tudo resolvido. E ele começa em prantos, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí ele pede, inspirado, pede para a mulher, me espere, e vai para um quartinho. E ali, na penumbra, ele, em oração, fala, Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? Por que o Senhor deixou nós aqui? Por que o Senhor me deixou? E, de repente, uma luz começa a surgir, aquela luz suave, e ele vislumbra o sorriso suave do Cristo, sorrindo para ele, serenamente. E ele pergunta, Senhor, o que eu vou fazer? Nosso Senhor continua sorrindo, porque ele sabe a resposta, né? Então, o que eu vou fazer, Senhor? Ele não responde, continua sorrindo, né? E aí, fala, Senhor, não viu quem é? Quem está lá fora? E Jesus fala assim, Pedro, eu sei, eu sei. O senhor não sabe a qualidade dela? Eu nunca perguntei a qualidade de vocês. É. Mas, Senhor, se eu acolhê-la, as outras vão embora. Olha aí. E ele fala, elas vão voltar. Um dia elas voltam. Se for embora agora, um dia volta. Mas, Senhor, se eu acolhê-la, como que eu vou ficar? Consciência em paz. Então, quando Jesus está perto, é fácil falar, Senhor, resolve aí. Então Pedro volta, chora e Nosso Senhor vai se
aquela luz vai se apagando, aquele rosto divino em paz. Fica com a consciência em paz, Pedro. E ele vai até a mulher e fala: fica, aqui é sua casa. Então, é essa esperança ativa aí, ó. Nós temos que trabalhar as nossas mazelas, as mazelas dos nossos irmãos, porque são iguais às nossas. Esperar que cada um se refaça, recomece, e sempre sabendo que o fim está muito longe, mas está muito, muito longe. Mas ele está lá, está lá. E cabe a cada um de nós fazer a sua história, o seu ano, né? Olhar para trás não com desespero dos tropeços, mas olhar para frente com a esperança de acerto, porque, é claro, começar um ano é melhor do que finalizar. Começar o ano é diferente, porque olhar para o seu ano, você olha para você, você olha no espelho. Agora, olhar para o ano que se inicia, você olha para o horizonte. É diferente, né? Olhar para o espelho, às vezes, é duro. E olhar para o horizonte é esperança com Jesus, né? Jamiro, eu lembrei de uma coisa enquanto você falava, mas deixa eu só ler uma estrofezinha desse poema, Carta de Ano Bom, ao Ano Bom, lembrando dessa passagem que você acabou de falar de Pedro. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Então a gente sabe. E eu lembrei, enquanto você falava, sobre a esperança, que às vezes há momentos, né, e pode ser que isso tenha acontecido ao longo desse ano, com muitos de nós que estamos aqui, com muitos de nossos companheiros que estão aqui acompanhando essa live, pelas dificuldades, pela doença, pelos problemas de família, pelas perdas, às vezes, no campo afetivo, no campo financeiro, né? Pela perda, às vezes, da fé. E eu lembrei, aí quando a gente acha, né, que acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Sabe de quem eu lembrei, Jamiro? Eu lembrei de um personagem chamado Cleófas. E fiquei muito emocionada, porque esse personagem é o personagem, meus amigos, de um livro do Jamiro, Depois do Calvário. E esse personagem, esse homem que vai na ânsia de encontrar Jesus, vou dar um spoilerzinho do livro, tá? Mas não vou contar tudo, não. Só para vocês ficarem com muita vontade de ler o livro, é porque eu estou muito emocionada porque eu lembrei do Cleófas. E muitas vezes a gente pode se identificar com ele, porque ele vai em busca de Jesus, com muita esperança em conhecer o Messias. Só que quando ele chega, o Messias havia sido morto na cruz. E ele perde a esperança. Exatamente. Se revolta. Ele fica destroçado. E isso, às vezes, acontece com a gente. A gente, às vezes, vai em busca de alguma coisa com muita fé, com muita vontade, e a gente chega naquele momento e o negócio ou não dá certo, ou você não encontra, ou acaba. Um projeto que a gente começou, ele acaba, ou veio a pandemia, ou não importa. A pessoa frustra a gente ataca ela. E aí a gente fica perdido. E a gente acha que acabou, não tem mais solução. Só que, após esse momento desse personagem, ele passa, ele vai seguindo determinados caminhos e vai encontrando um renovar de esperanças no Cristo. E, sem procurar,
ele encontra. Verdade. Ele foi procurando uma coisa e encontrou outra. Querendo fugir. Querendo fugir, ele encontrou o seu verdadeiro caminho. E isso, às vezes, pode acontecer com a gente. Quando a gente acha que, nossa, agora não vai dar, agora perdi tudo, perdi a esperança. Para, respira, recomeça. Temos Jesus. Ele, às vezes, não está onde a gente pensa. Não é, Jamiro? Eu agradeço o que você trouxe para nós nessa noite, agora, trazendo depois do Calvário, porque você falou aí, né, não há final. Quando acabou a luz aí, eu estava dizendo com o Renan, com o pessoal, com Jesus não há ponto final. Não há. Com Jesus não há porta que se fecha sem que abra outra, né? Então, esse personagem, o Cleófas, ele inicialmente está frustrado, ele está nervoso, ele está totalmente derrotado. E muitas vezes a gente age assim, um amor que acaba. Você já viu, tem gente que mata. Você é culpado ou você é culpada pela minha infelicidade. Você me frustrou. Então, o Cleófas faz isso com Jesus. Por que você fez isso, Jesus, comigo? Por que você fez isso comigo? Né? Então, é muito interessante você trazer isso para as nossas reflexões e saber exatamente isso. Com Jesus, a esperança não é morta. Não. E eu estava dizendo também, enquanto você apagou aí, muitas pessoas dizem que a esperança é a última que morre. Com Jesus, a esperança nunca morre. Porque pode acabar um fato. Encerra uma história. Um amor que acabou, falou, olha, nossa história acabou. Mas isso não quer dizer que a gente não vá amar mais, que a nossa vida se encerrou. Se há um fracasso profissional, de investimento, algo que frustra, um sonho, isso não significa que a gente não possa sonhar, não investir em outras coisas. Quer dizer, com Jesus, a esperança nunca morre. E não existe o ponto final. Não. Isso é infinito. E saber que se a inspiração humana no Deus Janus representa essa porta sempre aberta, é isso. A gente chega, né, na porta, olha para trás e olha para frente. E há também a representação dele de duas portas. Uma que se fechou, a outra que se abriu. Então, todo esse simbolismo é maravilhoso nesse sentido, de que muitas vezes também, como você bem citou, a vida encaminhou Cleófas, ele foi fugindo, querendo fugir, e a vida foi colocando detalhes para ele. Olha aí, olha aí, olha aí. Ele encontra com um, encontra com o outro, e vai, para numa hospedaria, escuta outra coisa, e vai, e vai. E aquilo vai mexendo com ele. Ou seja, as derrotas podem nos fortalecer e mostrar um novo caminho. Isso é maravilhoso, né? Eu até escrevi aqui agora, com Jesus não tem ponto final, e sim ponto de partida. Exatamente. É o que eu falei. Pode ter ponto final de um fato. Olha, sim, acabou. Mas tem sempre, né? Alguém que foi embora. Acabou a história dela aqui, começa a história dela do outro lado. Então, tem um trechinho desse poema que a gente ouviu no início, que fala exatamente disso, da ideia do ponto final. Muitas vezes as pessoas chegam cansadas, exaustas ao final de um ano de muito trabalho ou de muitos problemas, e aí, como renovar, né? E aí, no próprio poema, Casimiro Cunha nos disse: se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Então,
olha que coisa linda, né? Você observa, nós temos Jesus como nosso irmão, como nosso mestre orientador de todo exemplo e através do Evangelho, e nós temos o nosso Pai, que está conosco também a todo momento, dentro de nós, orientando-nos para que nós possamos não deixar apagar a luz da esperança dentro de nós. E, além disso, além de não deixar apagar, é reanimar essa luz, fazendo com que ela volte a acender um pouco mais forte para o ano que chega, e assim a gente possa, obviamente, reforçar um pouco o nosso compromisso com Jesus. Eu lembrei, Ana, quando você falou, né, dessa coisa aqui, me lembrei daquela imagem dos médicos quando dão aquele choque para fazer o coração voltar a bater. Sim. Quando a gente começa a ficar meio murcho, igual Pedro estava com muita saudade de Jesus. Pedro sentia uma profunda saudade de Jesus e Pedro chorava. E Jesus aparece para ele e pergunta a ele: por que choras, Pedro? E ele fala: mestre, são tantas tribulações, tanta saudade de ti, mestre, tanta falta que o senhor faz, essa falta, como o Jamiro contou na passagem que ele esclareceu para nós, é diferente ter ele ali, né? Imagina, ele estava ali com eles no dia a dia, orientando, era uma segurança imensa, e de repente ele não está mais ali fisicamente. E Jesus faz aquela pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele diz: amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Claro que amo, Senhor. Pedro, tu me amas mais que aos outros? Senhor, tu sabes que te amo. Então vai e apacenta minhas ovelhas. Então alimenta as minhas ovelhas. Jesus oferece a Pedro trabalho. Trabalho, porque através do trabalho Pedro estaria ao lado dele. Pedro sentiria a presença dele, é isso que ele esclarece para Pedro. E é isso que ele faz conosco, e é isso que Casimiro Cunha mostra para a gente nesse poema. Quando ele fala, né? Ser na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho seu ano será feliz. Então, é através do trabalho. E eu lembro da vida de Jesus, porque a vida de Jesus foi trabalho. Jesus, ele não veio, como eu falei no início, ele não veio para ficar estagnado pregando no monte. Ele não fez isso. Ele pregou, mas ele andou. O simples fato dele ter que cruzar as terras longínquas pelas quais ele passou, isso deu muito trabalho. Ele teve que ajudar a procurar alimento, a procurar um repouso. Eu tenho certeza que ele não simplesmente fazia com que os apóstolos fizessem, às vezes, certamente uns iam na frente para resolver algumas questões, mas ele sempre estava em movimento, porque se nós lermos, estudarmos a vida de Jesus é movimento. E movimento é esperança do verbo esperançar. Então, ele nos ensinou a nos movimentar, a trabalhar. Né? E é isso que a gente precisa fazer. Cleófas, o personagem... Gente, vocês têm que ler o livro. Mas não começa pelo depois do Calvário, não. Começa pelos últimos 6 dias de Jesus. Vai na sequência. E eu acho que deu problema. Tivemos um probleminha lá, deve ser a conexão da Andréia. Eu acho que lá na região onde ela mora não está muito legal, não. Eu vou ler aqui um comentário da nossa querida irmã Isaura. Ela está nos acompanhando pelo YouTube, lá do Terceiro Seu, e ela colocou um comentário assim: gosto do ditado, o fundo do poço tem mola. Muitas vezes a gente ouve dizer, né,
Aquela pessoa chegou no fundo do poço, ou nós estamos chegando no fundo do poço. Mas nada do que o esforço, nada do que o trabalho, nada do que a esperança para nos fazer levantar novamente, não é, Jamil? É verdade. É essa oportunidade de recomeço que todos nós temos em qualquer situação. Porque se observarmos o mundo, a vida, ela exige de cada um de nós diversas atitudes, às vezes, atitudes extremas de força de vontade, de superação. É assim, eu fico impressionado, às vezes, de ver como a luta pela vida nos leva a não entregarmos os pontos jamais. Sabe? Principalmente quando somos exigidos fisicamente, nas deficiências, nos acidentes, naquelas situações em que nos vimos privados de alguma situação. Nessas horas é que a gente precisa buscar essa força com o Cristo. A gente não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos reserva. Em se tratando de provas e expiações. O que pode acontecer? O que a vida vai exigir de mim passar por alguma coisa inesperada, sabe? E eu vejo que, apesar de tudo, de lágrimas, de dor intensa, o ser humano nunca se entrega. Ele sempre vai em busca da vida, de sobreviver. Olhemos, por exemplo, o náufrago, não é? Se ele tem ali um pedaço de tábua, algo que o sustente no mar, ele vai ficar ali até o limite máximo de suas forças. Ele vai lutar pela vida enquanto ele puder suportar aquele pedaço de tábua que o mantém na superfície. Ele não vai se entregar. Então, assim, a vida ela é maravilhosa exatamente por isso, porque ela sempre sobrepõe, ela sempre vai em busca de vencer apesar dos pesares. Porque a pior derrota não é a derrota em si. A pior derrota é se entregar à luta. Você veja que até nos esportes, às vezes, um time de futebol, um time de basquete, um lutador, ele não entrega. Ele fala, eu não vou me entregar. Porque ele sabe que isso é mais feio do que a própria derrota. Então, a humilhação não é a derrota. A humilhação é não querer lutar. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E é muito interessante que em todas as ocasiões da nossa vida, a gente consegue perceber um exemplo desse, né? Se você parar, olhar para trás, você consegue perceber um momento em que
a vida, num determinado momento, te parece indicar uma coisa, passa-se um tempo, e quanto aprendizado fica daquela experiência, não é? Então, nada acontece em vão. A gente precisa passar por essas experiências, e a gente aprende muito isso dentro do contexto da doutrina, exatamente para que a gente possa evoluir. Quando a gente tropeça nas próprias pernas, a gente levanta e aprende com o tropeço, não é? Então, eu estou aqui procurando, que eu perdi um comentário. Tá. A Maria Luísa colocou: deixar para trás agradecendo e seguir em frente fazendo o que deixamos de fazer, né? Então, é interessante porque passou o problema ou passou a benesse. Agradeçamos por ter passado por aquilo. Sigamos em frente, né? Porque a gente tem muito trabalho ainda a fazer. Esse ano, ele exigiu de todos nós atitudes diferentes. E seja no lado financeiro, afetivo, empresarial, familiar e pessoal mesmo. Eu comigo mesmo. Então, exigiu de cada um de nós situações diferentes. Uns pela perda de alguém, outros pela perda da empresa, outros pela perda do emprego. Enfim, esse ano... Oi, ela voltou aí. Voltei, gente. Então, esse ano, ele exigiu de todos nós atitudes diferenciadas. Uns tiveram que lutar muito com a solidão, ainda estão lutando muito com a solidão, sabe? De ter privado uma convivência que dava sentido à vida. Outros foi a privação de um pai, de um filho, de um irmão. Então, a cada dia, nós somos experimentados de forma diferente, e porque o amanhã, ele nos traz esperanças, claro, mas a gente tem que entender que a vida é uma luta constante, mas que a vida prevalece. Eu tive frente a frente com um tetraplégico e cego chamado Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Eu o vi na sua alegria a 1 metro de distância. Eu o vi no Chico Xavier. Então, eu fico me perguntando se eu estivesse ali. E certa vez, numa entrevista de rádio, uma pessoa me perguntou: de que você tem medo? E eu disse: eu tenho medo de ficar tetraplégico, eu tenho muito medo. E ela me perguntou: de que você tem medo? Então, assim, eu vejo, como eu falei antes, Renan, o náufrago que não se entrega, que luta até o fim. Um doente que, a cada dia, mesmo a sua doença lhe consumindo dia a dia, ele sabe que está a caminho do fim, mas ele tem esperança de viver mais um pouco. Ele sabe que o fim está chegando, mas ele pensa: Jesus vai me dar mais 6 meses? Jesus vai me dar mais 1 ano? Então, eu acho muito bonito que a vida sobrepõe sempre. Sempre. Porque se entregar, nós não podemos. E a Andréia não estava aí. Eu disse que, mesmo nos esportes, Andréia,
Um time que está perdendo feio, um lutador que está perdendo feio, ele não se entrega, porque ele sabe que se entregar é mais feio do que a derrota. É verdade. E para nós, em qualquer sentido, como eu disse, familiar, no amor, nos negócios, na profissão, olha, acabou, não quero saber mais, eu vou sumir. Como assim? Eu vou tomar um veneno? Que muitas vezes, no ápice do desespero, alguém faz isso, porque não tem a esperança com Jesus. Quando nós temos esperança com Jesus, nós não pulamos do trem. É isso mesmo. Nós não colocamos ponto final no corpo, na vida nunca, no corpo. Esperança com Jesus é também saber perder certas coisas para ganhar outras. O mundo, olhando aquele crucificado, julgava o grande derrotado. Não era um derrotado, era um vencedor. Claro que era o vencedor. Jesus na cruz não foi o derrotado. Então, a vida que traz dor, que traz um abandono, que traz as lágrimas de ver um filho sofrer, as lágrimas de ver uma empresa fechar. Meu Deus, como isso dói! Só quem passou por isso sabe. De você ver fechar as portas, mas não pode ser ponto final da vida. Não pode. Jamiro, uma das suas jamiretes está pedindo para você contar a história sobre o entusiasmo. O entusiasmo, essa palavra é muito bonita, porque ela vem do grego. Eu agradeço a Ana, né? Ana. O entusiasmo vem do grego, que significa Deus dentro de nós. Então, quem tem o entusiasmo, ele tem Deus dentro de si. Eu perdi, mas eu tenho entusiasmo de recomeçar. Eu fracassei nisso, mas eu tenho entusiasmo de recomeçar. Então, por causa desse entusiasmo, por causa desse livro que está contido o entusiasmo, para não perder a vontade de viver, que eu tive experiências, pelo menos duas, marcantes. Uma lá no Vale do Jequitinhonha, e outra aí bem perto de vocês, na região dos Lagos, onde esse livro, esse entusiasmo, salvou vidas. Então, assim, é exatamente quando a gente vai por fim, eu acho que o Zé Jorge também lembra de uma experiência aí, perto de Paraíba do Sul, que ele também esteve presente quando a gente fez essa palestra, de uma pessoa dizendo que ia se matar também. O Zé Jorge lembra disso, nosso amigo aí. Então, assim, quando vem a esperança com Jesus, essa subir do poço, do fundo do poço, é buscar a superfície, é buscar essa outra porta. Então, por isso que a esperança não é a última que morre. Com Jesus, a esperança nunca morre. Né? Eu li aqui em algum comentário, eu achei muito interessante. Quem tem esperança com Jesus
cai no poço, mas no fundo do poço tem uma mola. E a gente Foi a volta. Isaura. Foi Isaura Quando que você falou. caiu, nós comentamos. Ah, tá. Eu achei É. fantástico isso. Muito bom. E eu Porque achei a mola é o Cristo. exatamente. Exatamente. É Ele que nos impulsiona para o amanhã, para o recomeço, para a vida, não é? Então é isso, é essa esperança que a gente está falando desde o início, esperança sabendo o quê? Subir o poço não vai ser fácil. Não. Não vai. E novamente eu falo, só quem passou, eu acho que diferentes poços todos nós passamos. Sim. Por uma dor, por um fracasso, por um prejuízo, um fechar de porta, um fechar de um amor, aquele fracasso que você fala agora, eu perdi a minha vida porque meu amor foi embora. Enfim, o fundo do poço de diversas formas, se temos Jesus, subir esse poço não vai ser fácil, mas ele é possível sair. Então, esse caminhar, desde que o Cristo esteve aqui, é um longo processo, é longo, difícil, de dor, de renúncia, de morte do corpo, às vezes, mas necessário. Porque é através disso que nós vamos conseguir a nossa evolução. Então, o Zé Jorge está falando aí, foi lá em Governador Portela, ou Miguel Pereira. Miguel Pereira. Então, é isso. É essa esperança com Jesus. Renanzinho, suas considerações finais. Abre seu microfone. Obrigado. Antes de agradecer ao Jamiro, eu gostaria de lembrar a todos que nós reflitamos nesse final de ano, faltam poucos dias para nós encerrarmos, né, esse ano, e lembrarmos de toda a mensagem, de todas as mensagens que nós tivemos a oportunidade de ouvir, aprender através das lives, de todo esse momento de pandemia. Alguém colocou aqui no início da nosso encontro que esse processo foi muito produtivo, que nunca aprendeu tanto. E isso é verdade, foi muito positivo mesmo, né? Estar junto com os nossos irmãos, mesmo que não fisicamente, mas virtualmente, foi um momento muito especial. Está sendo um momento muito especial. Então, e não esquecer da mensagem da noite, lembrando da esperança em dias melhores, lembrando de que o reino de Deus não reside neste mundo, como o próprio poema diz, né, Carta de Ano Bom, o reino de Deus não reside neste mundo, então façamos a nossa parte a partir do que nos cabe fazer, lembrando sempre de olhar para frente com base nos ensinamentos do Mestre. E Jamiro, foi um grande prazer estar com você essa noite, muito obrigado por compartilhar tudo que você conhece com a gente. Eu espero, em breve, tê-lo conosco aqui na nossa Petrópolis mais uma vez. Tenhamos esperança. Com certeza. A esperança com Jesus. E, meus irmãos, a gente, antes da prece, eu vou colocar uma música que são os nossos desejos, com o poema de Casimiro Cunha, mas os nossos desejos para não só o próximo ano, para 2021, mas já que a gente está aqui com essa porta aberta para a gente, né, para esse ano, e a gente vai colocar essa música, e aí depois da música a gente vai fazer a nossa prece. Então, continuem com a gente, por favor. Vou colocar a música aqui.
Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos. Isso é Jesus falando com a gente. Trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Como alguém já falou, essa música é uma verdadeira prece. Eu também acho isso. E peraí, deixa eu... Estava tocando de novo. Bom, eu imagino Jesus falando isso para a gente, oferecendo essa paz, explicando que a sabedoria dele flui de uma fonte superior e que ele reconhece essa fonte em nós, porque somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Renanzinho, vou fazer a prece de encerramento, tá? Então, meus irmãos, agradeço imensamente a companhia de todos nessa noite, especialmente a companhia do Jamiro, as suas reflexões, do Renan, e elevando os nossos pensamentos a Jesus. Vamos imaginar, visualizar, fechando os nossos olhos, Jesus. Jesus naquelas praias lindas da Galileia. Jesus caminhando na praia, olhando para nós, de braços abertos, sorrindo, com seus cabelos cor de mel, voando ao vento fresco, à brisa da praia,
com seus olhos claros, o seu sorriso franco, o seu rosto belo e firme, e aquela força interior, aquela paz que emana do Mestre, que nos invada a alma, que nos preencha o espírito e que a gente possa respirar e beber dessa fonte de água viva e que nunca teremos sede após sorvê-la. E vendo Jesus à nossa frente, que a gente sinta-se fortalecido, repletos de esperança, num 2021, com saúde, com vacina, com trabalho, com fé, com muita confiança, com muita amizade, com muito amor. Que venha 2001. Assim como Cristo está de braços abertos para nós, estamos nós de braços abertos para você. Maria Angélica nos envolve, nos abençoa e nos dá ferramentas para que possamos trabalhar com Jesus e com todos que desejam servir ao Mestre no seu caminho de redenção de nós próprios. Muito obrigada, meus irmãos. Estejamos em paz e harmonia sempre. Graças a Deus. Cadê? Abre aí o microfone do Jamil. Pronto. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigada por todos estarem aqui nessa noite. O Eduardo está falando que ganhou uma nova família. Ganhou mesmo, Eduardo. E nós também ganhamos. Nós, né? Vários irmãos das outras casas espíritas. Nunca estivemos tão longe fisicamente e tão próximos. Que isso seja uma grande lição para nós, né, Renan, né, Jamiro? Sem dúvida. É verdade. Dá teu boa noite aí, Jamiro, para todo mundo, Renanzinho também, para a gente encerrar. Então, eu quero agradecer a todo mundo, obrigado pela oportunidade, pela companhia. Eu quero ler a última página desse livro, para não perder a vontade de viver. Sem esperança, a vida seria insuportável para todos nós. É ela que responde aos mais profundos anseios da alma. Ela se faz presente nas tragédias e fortalece os nossos corações quando nos sentimos perdidos. A esperança é a rainha de todas as virtudes no reino dos céus. Ela enxuga as mais doloridas lágrimas e faz bater serenamente o coração. Terna e humilde, ela chega aonde o caos se instalou e onde se ouve o grito de desespero. A esperança faz chorar, faz sorrir, faz chegar, faz partir. Ela é a palavra do silêncio, é a resposta do Criador para a criatura e a eternidade em forma de sentimento. A esperança é o anjo de Deus que socorre os aflitos, é o bálsamo para a alma que chora de dor, é o eco do grito de saudade e a luz para aquele que não sabe para onde ir. Ela faz os lábios cantarem o mais belo poema em forma de crença, faz brilhar os olhos com mais intensidade e também faz o coração expressar os mais belos gestos de confiança. Para a mãe, a esperança é o filho. Para a semente, ela é a planta. E para a planta, é o fruto. Para o rio, a esperança é o mar. Para as nuvens, é a chuva. E para a luz, é apagar as trevas. Para quem caminha, a esperança é chegar. E para quem partiu, é voltar. Para a saudade, ela é um encontro, e para quem sonha, é realizar. Para as estrelas,
A esperança é a noite, e para a noite é o dia. Se tudo te faltar, tudo ainda terás se tiveres esperança. Se todos te abandonarem, se tiveres esperança, ainda terás companhia para acompanhar os teus passos. Se nada puderes fazer, com ela no coração poderás abalar o mundo. Se a injustiça te alcançar, a esperança não permitirá a tua revolta. Se a doença tomar teu corpo, ela te fará aceitar com serenidade. E se a calúnia te acusar, ela te inocentará. Somente a esperança te faz esperar por quem partiu. É ela quem te torna sereno diante dos mistérios da vida e te faz aceitar tudo aquilo que não pode ser mudado. A esperança te faz sorrir entre lágrimas. Ela faz crer que o amanhã trará ao teu coração o que o teu coração pede e colocará diante dos teus olhos o amor que habita os teus sonhos. A esperança te faz ver que o caos é aparente e te faz acreditar que não há força que impeça que um novo dia comece. Enfim, a esperança te faz saber que paira, acima das forças humanas, a eterna e infinita misericórdia do Pai Celestial. Se o homem tem esperança no Cristo, o Cristo tem esperança no homem. Para mudar o mundo, só mesmo nós, uns ajudando aos outros, com Jesus. Esta é a solução de todos os problemas humanos. Muito obrigado a todos. Nossa, muito que bom. final. Muito bom, Jamiro. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, gente, boa noite. Fiquem em paz. E na segunda-feira que vem, já no ano novo, no ano que vem, nós começaremos, né, as comemorações do aniversário do Grupo Espírita Jesus e Maria. E não se esqueçam que todos os dias, às 7h55 da manhã, às 8 da manhã, até 8h15, nós temos o nosso projeto pastorino, Comece Bem o Dia. Uma leitura de uma mensagem do Minutos de Sabedoria e a prece, as reflexões e a prece. É bem rapidinho, divulguem, participem, compartilhem. Hoje foi mais do que especial, que foi com uma gatíssima senhora, Dona Conceição, que foi uma lição de vida para todos nós, né? Arrasou. Então, boa noite para todos. Comecem o ano com muita esperança. Beijo a todos.